Gente, o assunto agora é educação financeira. É a gente se organizar, se planejar para no dia de amanhã não passar perrengue. Nós tivemos, uma pandemia que tirou todo mundo da zona de conforto. Muita gente precisou se reinventar e as pessoas temem passar novamente, por alguma circunstância caótica em relação a dinheiro. Para falar sobre isso, estamos recebendo o Edson Moraes, que é coach e vai nos dar várias dicas. Tudo bem, Edson? Tudo bem, Edu. Obrigado pelo convite e eu estou à disposição. É um prazer tê-lo com a gente, seja muito bem-vindo. Edson, a pandemia deu uma assustada, na galera, as pessoas precisaram se reinventar em relação a dinheiro, a trabalho, fazer novas coisas também, e muita gente tem medo, de passar de novo por alguma situação desgastante em relação a dinheiro. Tanto o pessoal que já está ficando um pouquinho mais maduro, e pretende diminuindo o ritmo, quanto também os jovens, tem medo de precisar de novo se reinventar. Quais são suas dicas ou o que nós podemos fazer assim em relação a isso para evitar problemas? Olha, a atenção sobre aquilo que se faz e onde se planeja chegar, isso é fundamental. Então, o que ocorre? Quando a gente trabalha a questão de finanças, ela não é diferente de outras questões da vida. A mesma preocupação que a gente deve ter com a nossa saúde, com a nossa mente, ou seja, trabalhar assuntos que sejam importantes, sejam significativos, ter atividades físicas, lidar com o corpo, lidar com a mente de forma adequada, vale para as finanças. As finanças são recursos, assim como a gente tem que lidar com o tempo, e lidar com a nossa energia, no sentido, eu emprego a minha energia para as coisas, as finanças da mesma maneira. A gente muitas vezes acaba dando muito valor para a questão do dinheiro, no sentido, a gente acaba colocando o dinheiro em destaque. Eu costumo dizer que o dinheiro, ele é meio, ele não é fim. Então, o que a gente precisa estar atento, em todos os momentos da vida, é para onde eu quero ir, quais são os meus objetivos, onde eu pretendo chegar na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Isso é fundamental, estabelecer esses objetivos. A partir daí, eu vou identificar quanto eu preciso para isso. Porque muitas vezes a gente coloca muito foco no dinheiro, muitas vezes sem saber ligado a quê. Qual o sentido daquele dinheiro na própria vida? Para quê, aquele Exatamente. dinheiro? Então, assim, eu começo muitas vezes a ir atrás de dinheiro, buscando mais e mais e mais. E isso, a gente precisa lembrar que muitas vezes o que eu tenho hoje de despesas, ele está muito vinculado às escolhas que eu fiz no passado. Então, eu costumo dizer, o boleto não brota, Assim, a conta não chega se eu não tiver uma ação anterior que me fez ter aquela despesa. Então, o que é importante? O tempo inteiro, eu costumo dizer que o que eu mais trabalho é o que eu chamo de consciência financeira. Eu entender como que é o meu padrão de gastos, entender quais são os meus desejos, entender quanto isso me custa e como eu vou administrar isso. E saber que há momentos que eu posso fazer mais escolhas e há momentos que eu tenho que me retrair e fazer menos escolhas. Você citou a questão da pandemia, é um ponto importantíssimo. Porque o que ocorre? A pandemia impactou muita gente, Muita gente que vinha com um processo de receitas, ou seja, empreendedores, pessoas com comércio, pessoas com serviços, vinham com uma determinada renda e da noite para o dia aquilo caiu, zerou praticamente. O que acontece? Isso é muito importante a gente ter essa reflexão sobre o que vivemos na pandemia e pensar o seguinte, como que eu me planejo para ter alguma reserva para evitar surpresas como o que a gente viveu na pandemia. Sim. Essa reserva é importantíssima, porque ela que vai nos dar uma segurança, uma sensação de segurança, não é? Sem dúvida. E às vezes, e o quanto que é essa reserva? Para cada pessoa é um número. Para cada pessoa tem uma característica. É justamente em função, se a gente pensar a pessoa é assalariada, ela deveria ter talvez no mínimo 3, 6 meses equivalente daquilo em reserva. É difícil compor essa reserva? É. Mas isso exige o quê? Que eu repense as minhas escolhas. Então, quando a gente fala de finanças, de novo, o tempo inteiro a gente está falando de uma série de coisas ligadas à vida que implicam muitas vezes a questão financeira. Então, que escolhas eu estou fazendo, como eu trabalho
né? A receita que eu estou recebendo, o dinheiro que eu recebo, como eu endereço esse dinheiro, que escolhas que eu fiz no passado que estão me custando muito caro financeiramente hoje. Né? Então, eu acho que o tempo inteiro é olhar para si, ter uma reflexão sobre o que está se escolhendo, como se escolhe e para onde eu pretendo ir, onde eu quero chegar. Parece complexo, mas não é. Se a gente for tratar isso, colocar isso na forma, exemplificar, acho que é basicamente, se a pessoa tem um trabalho, né, e ela fala, bom, eu quero daqui a 1 ano, 2 anos, adquirir alguma coisa, ou ter uma outra atividade profissional, o que eu estou fazendo hoje, olhando para aquele momento? Então, não quer dizer que eu vá viver aquele momento hoje, eu tenho que viver o aqui e agora. Estou vendo o que eu tenho hoje. Mas eu posso ir me preparando. Eu posso me preparar. Que escolhas eu estou fazendo hoje que podem me impactar no futuro? Será que eu preciso, né, sei lá, comprar determinado produto agora? O cuidado que a gente tem, que é muito importante, é com os verbos. Né? Muitas vezes eu uso o verbo eu preciso de alguma coisa, mas na verdade o certo seria eu quero alguma coisa, mas eu não necessariamente preciso daquilo no momento. Então saber a escolha, saber por que eu estou desejando aquilo, por que eu sinto que eu preciso aquilo naquele momento, é parte deste planejamento. Né? E aí o que ocorre? Muitas vezes as pessoas comentam, falam, olha, mas eu não ganho o suficiente para as minhas despesas. Então a gente precisa rever os dois lados. A forma de ganho, onde está se ganhando, o que eu preciso fazer para poder ganhar mais, e simultaneamente o que eu preciso fazer para reduzir as minhas despesas. Né? De novo, é uma coisa que ela não é simples, porque ela exige muita reflexão pessoal. Tá. Então, assim, o que eu preciso fazer para trocar de emprego, montar um negócio? Então, agora, montar um negócio não é porque eu acho que aquilo funciona, eu tenho que estudar aquilo. Eu tenho que entender se aquilo é viável ou não. Ou seja, nada eu posso fazer no impulso, né? Muito menos em relação àquilo que haja uma necessidade de um investimento, né? De um gasto de dinheiro, porque eu faço no impulso, depois a coisa não dá certo, eu perdi a minha reserva, né? Exatamente. E perdi tempo, e perdi energia, tudo isso. Exatamente, perder os teus recursos, que são esses 3 componentes. Recursos são dinheiro, tempo e energia. Certo. Onde eu coloco esses 3 elementos? Um ponto que você comentou, isso vale para eu fazer um investimento num negócio. Então, tenho uma ideia que eu suponho que seja maravilhosa e começo a empreender essa ideia, eu preciso estudar o mercado, eu preciso estudar se aquilo é viável. Não é porque eu gosto daquilo, acho que aquilo é maravilhoso, que as pessoas vão ter que achar aquilo e vão consumir, comprar o meu produto ou meu serviço. Então, da mesma forma, a compra por impulso, onde isso a gente é levado a isso o tempo todo, né? Todo o trabalho que é feito, muitas vezes, você entra no supermercado, entra numa loja, tudo é feito para você fazer uma compra por impulso. Sim, promoção, né? Parece bem grande promoção, parece que é a palavra mágica, né? As Exatamente. pessoas já olham e nem se questionam se elas precisam daquilo, mas Exatamente. É aquela questão de assim, eu preciso garantir essa oportunidade, né? Exatamente. Isso, ou seja, a gente está submetido a esse tipo de influência, esse tipo de ação de quem quer vender alguma coisa o tempo todo. Assim como, por exemplo, geralmente se você vai numa loja, no supermercado, você tem aquele, perto do caixa, você passa por um corredor de pequenas coisas, que ali o tempo inteiro está se estimulando o quê? A compra por impulso. Você passar em alguma coisa, você nunca pensou, o que você não lembrava daquilo, nunca achou que precisasse, de repente, naquele momento, você sente que preciso disso agora. Não, de novo, não é que eu preciso, eu quero. É um direito querer, claro. Ninguém está dizendo, não pode comprar as coisas? Claro que pode. O problema, de novo, é ter a consciência sobre isso. Não, preciso disso agora? Eu preciso de mais um sapato, por exemplo? De mais um par de tênis? Os que eu tenho não são suficientes? De repente, você pode até lidar com essas questões de outra forma. E é importante lidar também do ponto de vista criativo. Tá bom, eu quero comprar esse sapato. Tá bom, será que eu não consigo usar os recursos da internet e vender um sapato antigo? Porque de repente esse investimento que eu estou fazendo aqui, ou essa despesa que eu estou tendo, ela vai ser minimizada porque eu vou ter uma receita entrando de outro lado. Então, às vezes essa questão da acumulação, por isso que eu falo, o dinheiro passa a ter sentido porque eu estou destinando, identificando o que é propósito para mim, né? O que é objetivo para mim, de acordo com o estado de consciência. E o dinheiro passa a ser um mecanismo, como é a razão do dinheiro, que é um mecanismo de troca.
Então é a gente sair do automático, galera, e começar cada vez mais a refletir antes de darmos passos sempre em tudo aquilo que envolve dinheiro. Você que tem alguma pergunta para o Edson, pode mandar no nosso WhatsApp, está aparecendo aí para você na tela, código 11, número 961140628, manda seu nome, né, da onde você fala e também, né, o que está acontecendo no qual você gostaria de um conselho do Edson, que é coach e vai nos ajudar. Agora, Edson, você estava falando sobre essa questão da gente poupar um pouco. Você acha que a gente tem que pegar os nossos recursos? Existe, assim, alguma fórmula em relação à parte administrativa de quanto eu tenho que destinar, de repente, para os pagamentos básicos, o quanto, de repente, eu poderia destinar a lazer ou a poupar? Existe uma formulazinha, assim, nesse sentido ou não? Cada caso é um caso. Olha, há pessoas que determinam algumas fórmulas. Eu prefiro lidar caso a caso, porque a gente precisa entender a realidade, a gente precisa entender o que está regendo aquela pessoa, aquela família. Então, em princípio, o que a gente tem que olhar basicamente é importante eu entender os meus gastos correntes, ou seja, as minhas despesas recorrentes, o que eu pago de aluguel, de água, de luz, de telefone, de despesa com alimentação, etc. Mapear tudo isso, entender esse mapeamento e destinar uma verba para essa parte da minha renda para aquela questão. É importante também eu reservar, por exemplo, algum percentual, tem gente que fala 30%, 20%, 10%, mas por isso que, de novo, importante é o estado de consciência, porque a hora que eu penso que eu posso vir a precisar de dinheiro para o futuro, eu reservo uma parte e considero aquilo como se fosse uma despesa que eu tenho. Sim. Então, é muito importante cada um fazer uma análise, mas destinar uma verba, vamos dizer, precisa de um número, 10% da sua receita para despesas futuras, para eventuais necessidades e para emergências. E ter esse compromisso de verdade, né? Exatamente. Trate isso como uma despesa. Pensa que isso é um boleto, você vai pagar para você mesmo. Exatamente. É difícil, é onde muita gente se boicota, né? Exatamente. Infelizmente. Gente, já o Edson vai nos dar algumas dicas, inclusive para você que está buscando se organizar para a sua aposentadoria. Então já nós vamos falar sobre isso, mas agora eu tenho um recado. Gente, já que estamos falando um pouco sobre futuro, chegou o momento de te dar uma dica especial da Vida Melhor para você poder chegar lá na frente na sua melhor versão. É muito importante a gente se cuidar, né? A autoestima, você olhar para o espelho e gostar daquilo que você vê, não tem preço. Então eu vou falar para você sobre o ácido hialurônico da Vida Melhor. Você sabe que o nosso organismo, naturalmente, ele produz ácido hialurônico, mas chega um momento que ele deixa de produzir isso e é uma substância fundamental para você ter uma pele boa, bonita. Ele vai devolver a firmeza à pele e também a elasticidade. Então, para você que quer ficar na sua melhor versão, dá uma olhada nesse recadinho da Vida Melhor. Descubra o poder do ácido hialurônico na sua pele. Saúde e beleza. O segredo da beleza e juventude dos famosos. O famoso Botox natural, agora em cápsulas. O ácido hialurônico da Vida Melhor. Ligue 0800 729 1823. A tecnologia que devolve a beleza, firmeza e elasticidade da sua pele logo nas primeiras semanas de uso. Sinta-se mais jovem e confiante com um tratamento rejuvenescedor. O ácido hialurônico da Vida Melhor combate rugas e bigode chinês e rejuvenesce a pele. Sua composição contém substâncias que controlam a produção sebácea, deixando a pele hidratada, iluminada naturalmente e com toque aveludado, promovendo brilho, frescor e firmeza na primeira aplicação. Uniformiza a textura e o tom da pele, deixando a sua pele iluminada e sem manchas. Auxilia no combate à acne, diminuindo a vermelhidão causada pela acne e proporcionando uma pele mais clara, lisa e livre da oleosidade excessiva. Rico em vitamina A, C e E. Ligue agora 0800 729 1823. As 200 primeiras ligações vão ganhar um brinde surpresa maravilhoso. Tenha a pele dos seus sonhos. Sinta-se bela. Melhore a sua autoestima. Cuide da pessoa mais importante que é você. Ligue agora. Vida Melhor. Você viu só quantos benefícios? Pois é, o ácido hialurônico da Vida Melhor tem colágeno, peptídeos,
tudo o que você precisa para ter uma pele boa. Vai fazer o controle das rugas e diminuir também as linhas de expressão, colaborando, né, para o seu rejuvenescimento. A gente quer chegar lá na frente e tá bem, né? Gostar daquilo que a gente vê no espelho. E para isso, o que você está fazendo? Tem que começar a se cuidar desde já. Às vezes as pessoas não gostam muito daqueles procedimentos invasivos, né? Tem medo de seringa, tem medo de dor. Então a Vida Melhor trouxe para você aqui cápsulas de ácido hialurônico. Então é só você tomar direitinho, que através de todas essas vitaminas, vitamina A, vitamina C, vitamina E, os peptídeos, tudo que tem aqui vai ajudar você a fórmula do rejuvenescimento para você chegar lá na frente bem, bonito, olhar no espelho, gostar daquilo que você está vendo e saudável também, tá? Para você que tem pele oleosa, o ácido hialurônico é excelente porque ele vai fazer o controle da sua produção sebácea, tá? Então vale a pena você investir em você, cuidar de si, cuidar da sua autoestima. Eu sou sempre a favor das pessoas estarem bem, né? Estarem felizes consigo mesmas, e para isso a gente precisa se cuidar e fazer a nossa parte também. Eu vou te passar o telefone da Vida Melhor, lembrando que a ligação é gratuita para todo o Brasil e o frete também, tá? Você vai receber no conforto do seu lar. E também para quem adquirir pelo cartão de crédito tem vários aí benefícios e facilidades. Então 0800 número 729 1823. É esse o telefone. Vou repetir para você. 0800 729 1823. É o telefone da Vida Melhor. As primeiras pessoas que ligarem têm um brinde exclusivo. Então vamos se cuidar, gente. É colágeno, é ácido hialurônico, tudo que você precisa para você ficar bonito, para você colocar a sua melhor versão para fora e ficar bem. Dada a dica da Vida Melhor, a gente volta para o nosso bate-papo sobre finanças. Então voltamos à nossa pauta de educação financeira, para você se organizar direitinho e não passar perrengue. É essa a ideia. Estamos falando hoje com o Edson Moraes, que é coach, está aqui com a gente. Vamos falar um pouquinho de aposentadoria? Vamos. As pessoas querem, mas ao mesmo tempo também temem, né, passar por algum perrengue quando chega essa época. O que a gente pode fazer? Também tem que ser planejado, né? Sem dúvida. Eu costumo dizer que o planejamento da aposentadoria ele começa por volta dos 20 anos de idade. Porque a gente tem que olhar, a questão da aposentadoria, a gente tem que olhar por vários aspectos. Né? E primeiro porque antigamente também a gente vivia uma realidade onde as pessoas estudavam um período, trabalhavam um período da vida e depois se aposentavam. Hoje a gente não tem mais essa realidade desta forma. Então, essas barreiras de idade, elas estão caindo. Então, a gente vai estudar, viver, trabalhar, sair um período, fazer um sabático, se ausentar, voltar, trabalhar de novo, estudar outra coisa. Isso vai acontecer, isso é a tendência que a gente passe a fazer isso a vida toda. Né? Acho que é muito importante para o jovem hoje entender, sim, você vai estudar a vida inteira e deve estudar a vida inteira com prazer. A ideia é se motivar para esse processo de estudo, porque é isso que faz com que a sua condição profissional esteja sempre atualizada. E perceba também que é possível mudar a carreira ao longo da vida. Em paralelo a tudo isso, a gente tem que pensar como é que eu me preparo para esse momento chamado de aposentadoria, que isso não é uma carreira, não é uma profissão. As pessoas às vezes preenchem ficha, dão entrevistas e aparece lá como aposentado. Aposentado é um estado, né? Você está aposentado, ou seja, é o momento que você se retirou muitas vezes do mercado de trabalho e está recebendo um benefício, que pode ser um benefício social do governo, ou pode ser um benefício que você guardou a vida inteira. Então, quanto mais cedo eu me preocupar com a minha aposentadoria, né? Melhor, porque eu vou ter um esforço menor. Quanto mais velho eu for olhar para isso, eu vou ter um esforço maior, porque eu vou ter menos tempo para tentar juntar um patrimônio que vai me ajudar a sustentar na aposentadoria. A gente tem a aposentadoria do governo e ela vai continuar existindo, ela precisa ser ajustada no sentido do seu conceito, porque a gente tem que pensar o seguinte, uma coisa muito importante que estamos todos vivendo. Hoje, a gente tem uma população infantil muito menor. Então, o que ocorre?
Nosso modelo de aposentadoria, Edu, ele funciona de uma maneira que a base sustenta o topo. Só que hoje é mais gente vivendo mais tempo. Tá. Então hoje vive-se mais, né? E é mais gente vivendo mais tempo. Em compensação, as famílias têm menos filhos. Então o que acontece? Se a base sustenta o topo e esse topo aumenta e é mais gente mais tempo, eu tenho menos gente na base, eu vou ter problemas no futuro para sustentar esse topo. Então assim, é olhar para essa condição. Então o que eu tenho que pensar? Bom, será que eu vou ter renda lá no futuro? Será que vai ter uma previdência que vai conseguir me sustentar no futuro, né, com o mesmo padrão de vida que eu tenho durante a minha vida, né, que eu estou produzindo, que eu tenho salário, etc. Então eu tenho que começar a pensar o seguinte: como que eu posso complementar aquilo que vai ser minha renda dada pelo governo, por exemplo, numa previdência social governamental, né, pública? Ou seja, para eu me garantir, né? Exatamente, para você não ter problemas. E vamos pensar também o seguinte: se hoje as pessoas têm menos filhos, e há muitas pessoas que decidem não ter filhos, que é extremamente legítimo, o que acontece? As famílias que hoje estão sustentando seus pais, muitas vezes, são famílias mais numerosas. Se eu tenho menos filhos, eu vou ter menos gente para sustentar os pais lá na frente, que vão viver por mais tempo. Sim. Então, se eu não me preocupar com a minha aposentadoria, eu não posso contar que eu vou ter isso a partir dos meus filhos. Então, eu tenho que ter consciência o mais cedo possível, eu começar a guardar um valor, o que for possível, né? Eu não quero dar números para não impactar ou não influenciar isso. Mas mensalmente, Mas né? mensalmente, estipular uma forma, pode ser uma previdência privada, pode ser um fundo de investimento, pode ser uma poupança no começo. Poupança de todos os investimentos é o que menos remunera. Então, eu não recomendo nunca a longo prazo. Mas que escolha um investimento que consiga rentabilizar esse dinheiro ao longo do tempo, que não vai ser dolorido para a pessoa. Ou seja, ela vai fazer isso dentro do seu orçamento doméstico e ela vai se beneficiar disso quando ficar mais velha. Certo. A gente vive uma cultura no Brasil que não olha para esse aspecto. Isso é um problema cultural, efetivamente. Então, o que acontece com a questão da nossa cultura? A gente vive no que eu brinco num esquema, num processo do estilo Zeca Pagodinho de ser, né? Deixa a vida me levar. Exatamente. Então, só que se eu deixo a vida me levar, eu não sei para onde ela vai me levar. Sim. Se eu começo a me planejar e ter uma reserva, eu vou trabalhando com as questões, como você citou antes. Eu tenho uma pandemia, eu tenho alguma reserva, eu posso utilizar, eu não vou me apertar tanto. E principalmente quando eu olho para a questão da aposentadoria. Isso vale para todas as pessoas, todos os gêneros, todas as classes sociais. Que seja um pouco, mas que eu consiga trabalhar isso para poder usufruir desse benefício que eu estou gerando para mim mesmo, sem depender de ninguém lá no futuro. Quando que vai ser esse futuro? Não sabemos. Para alguns de 20 anos, pode ser depois daqui a 50, 60 anos. Então pense você guardando um pouquinho por mês por 40, 50 anos. Você vai ter um bom benefício lá na frente. Você acha que é importante a gente sempre ter um plano B? Porque nunca se sabe, né? Às vezes está tudo certo, aí a empresa começa a passar por uma fase ruim, ou ela quer se atualizar e trocar o quadro dela de funcionários, aí eis que acontece, né, uma demissão e a vida muda, né, totalmente. Sim. É preciso a gente se preparar, ter uma segunda opção, alguma coisa que a gente possa fazer, alguma outra fonte de renda? Idealmente, sim. Eu acho que desde que isso não nos tire toda a atenção, né, e não nos tire todo o cuidado que a gente tem que ter em manter aquele trabalho da melhor maneira possível, entregar o melhor para aquilo, eu sempre recomendo que as pessoas tenham alternativas que elas possam acionar, né, ao longo da vida ali, ou quando tiver uma contingência como essa. Então, por exemplo, eu tenho uma atividade, né, remunerada, mas de repente eu posso ter um plano B e montar uma loja na internet para vender camiseta, por exemplo, ter uma outra atividade que eu consiga até inclusive melhorar a minha renda ou ter uma alternativa caso eu venha perder a primária, a minha alternativa de renda primária. Então, eu acho que esses momentos são importantes para a gente poder refletir, porque o momento que eu estou bem, que eu estou melhor, talvez financeiramente, é a hora que eu consigo planejar melhor o meu futuro e não na hora que eu tenho a necessidade, porque daí eu vou, às vezes, abraçar qualquer coisa e não necessariamente aquilo que vai
vai se traduzir numa forma melhor de rendimento ou melhor qualidade de vida. Muito legal. Gente, eu quero agradecer muito a sua vinda, Imagina, que obrigado. foi ótima, né? Trouxe pra gente vários esclarecimentos e lembrar para você que está assistindo que o Edson é coach e dá consultorias, inclusive, Sim. né? Como que funciona? O pessoal pode, de repente, te acionar para uma mentoria, uma conversa, para traçar uma estratégia juntos? Exatamente, é assim que funciona. Eu atendo pessoas individualmente, né, e a gente traça planos em conjunto, ou seja, a ideia é identificar quais os objetivos da pessoa no tempo e como ela vai se organizar para realizar isso. Não tem nada, é muito pragmático, muito objetivo, dentro do contexto da pessoa, das condições da pessoa e dentro daquilo que eu falo que o meu papel é provocar as pessoas. Eu vou provocar a pessoa para que ela traga, a partir da experiência dela e a partir dos desejos dela, o que for melhor para ela poder realizar e aí buscar os recursos necessários. Às vezes é fazer um outro curso, é investir num treinamento, é investir num negócio, alguma coisa, mas sempre a partir da dimensão do que é importante para aquela pessoa e para cada pessoa é diferente. Muito bom! Então, gente, para você fazer contato com ele, eu vou deixar o Instagram, tá? Para seguir o Edson, @espaço_meio. É sem o C cedilha, tal como está aparecendo aqui para você, tá? @espaco_meio. E o site é espacomeio.com.br e tem todas as informações para você fazer contato com o Edson e ele te ajudar aí a traçar a sua estratégia. Edson, gratidão pela vinda, muito obrigado. Gente, daqui a pouquinho tem o Pai Marcelo aqui com a gente, explicando para você um pouco sobre as religiões de matriz africana. Vamos entender as diferenças entre Umbanda, Candomblé e ele vai fazer atendimentos com o jogo de búzios. É rapidinho, não sai daí!